Oi pessoal, para esse vídeo nós queremos calcular a integral de um fluxo vetorial sobre uma superfície. Então o nosso campo de vetores está dado aqui, ele é um f de x, y, z e a primeira coordenada é 2xz, a segunda menos xy e a terceira menos z2. E bom, qual é a superfície em que a gente vai integrar esse fluxo? A superfície, eu desenhei aqui mais ou menos, é uma superfície do tipo uma calha. Então, ela tem o perfil de uma parábola, e essa parábola aqui foi dada pelo z igual a y2 menos 1. Então, o y ele vai lá do menos 1 e sobe aquela parábola, que é uma curva bem conhecida, e você vai considerar que essa parábola é o perfil dessa calha. Essa calha ela vai do x do 0 até o 3. Então, a minha superfície ela é simplesmente, de fato, essa curva parabólica, aliás, essa superfície parabólica aqui, certo? E bom, como é que eu vou parametrizar isso? Eu já falei então alguma coisa do meu domínio. O meu domínio em x é de 0 até 3, em y é do menos 1 até 1. Está aqui o domínio. Eu vou considerar que essa superfície aqui embaixo é uma superfície que é um gráfico. Então, o meu perfil é AZ igual a y quadrado menos 1, mas quando a gente tem uma superfície que é um gráfico, você em geral tem uma parametrização que eu estou chamando de φ, que vai de D para o R3, e eu simplesmente quero abaixar esses pontos. Então, a minha parametrização é simples, ela é x, y, e na parte z eu vou colocar o gráfico que é z de x, y. E só para você saber, no meu caso aqui, meu gráfico é y2 menos 1. Tá? O que a gente vai precisar para integrar sobre uma superfície? A gente precisa de algumas coisinhas. Primeiro, para qualquer integral de superfície, você precisa achar o elemento de área da superfície. E segundo, quando a gente vai integrar o fluxo, se eu já te dei o campo vetorial, você tem que escolher uma orientação da superfície, um vetor normal, ou para um lado ou pelo outro. Normalmente o normal unitário você vai ter dois campos. Então a gente também tem que calcular esse vetor normal unitário. Ainda bem que os cálculos são similares. Então, o que eu quero fazer? Primeira coisa, eu vou colocar aqui meu elemento de área. Ó. Elemento de área. E meu elemento de área, eu chamo de ds, assim grande, ele é simplesmente a norma do produto vetorial das derivadas parciais dx dy. Então, essa parte aqui que multiplica dx dy é um fator de correção de um elemento de área da superfície em relação a um quadradinho, um elemento infinitesimal de área do plano. E eu quero calcular isso. Bom, para eu calcular isso, eu vou fazer o meu φ índice x. E no meu φ índice x eu só vou derivar essas três coisas com respeito a x. Então isso vai ficar 1, 0 e a equação do gráfico índice x, seja qual gráfico for. E também vou fazer meu φ índice y. E aí eu vou derivar ali, vai ficar 0, 1 e meu z índice y. Tudo bem? Vou fazer o produto vetorial e vou pegar o módulo. Então quem é o produto vetorial? Eu vou fazer I, J e K. 1, 0, zx, 0, 1, zy. E é uma coisa relativamente simples você ver nesse caso. Ó, na primeira coordenada que você multiplica pelo versor i, vai ficar 0 aqui, menos zx, por exemplo. Na próxima coordenada vai ficar aqui 0 e aqui menos zy. Ok? E na próxima coordenada, se você fizer o k, vai dar exatamente 1. Bom, quem é o módulo desse vetor aqui? É só você tirar a raiz da soma dos quadrados, certo? Então, eu já vou escrever aqui, meu elemento infinitesimal, meu elemento de área é o módulo disso daqui. Para o caso em que isso aqui é um gráfico, ele é 1 mais z índice x ao quadrado mais a equação do gráfico índice y ao quadrado. E dx dy, claro, dx dy. Então, veja que eu peguei o módulo desse vetor aqui. É o produto vetorial entre as duas derivadas parciais da minha parametrização. Tudo bem? Uma coisa que eu acho interessante você saber é, bom, quando você tem o gráfico de uma função de uma variável e quer saber o comprimento de arco, a equação do comprimento de arco é praticamente essa. Você, claro, só tem uma das derivadas, mas você vai fazer 1 mais a derivada ao quadrado e tirar a raiz. Aqui, você tem um elemento de superfície de um gráfico também. Então, nota que a equação é perfeitamente análoga. Eu acho isso uma observação super legal, tá bom? Outra coisa que eu quero te explicar. Quando você tem o φ índice x e o φ índice y, esses dois vetores, eles são tangentes.
E claramente, quando você faz o produto vetorial, você já acha um vetor que é normal à superfície. Então, daqui eu já quero te dar dois vetores que são normais unitários. Veja, o meu primeiro vetor normal unitário é o menos EX, menos EY e 1, dividido pela norma. A norma é justamente aquilo que a gente já calculou, é 1 mais EX ao quadrado mais EY ao quadrado. Esse cara aqui, quando você tem um gráfico, veja, ele aponta na componente Z, é positivo, então ele está apontando para cima. Eu vou só colocar o segundo aqui e nós vamos voltar para o desenho e eu vou te mostrar. Ó, o segundo é simplesmente menos esse. Né? Toda vez que você tem a superfície, tem um vetor unitário para um lado, menos ele é um vetor unitário por outro sentido. Então eu vou só trocar o sinal. E vai ficar ZX, ZY e menos 1. Tudo isso dividido também pela norma do vetor, certo? Se você quer um vetor normal, você tem que dividir pela norma. São os dois vetores. Vamos lá dar uma olhada em quem é o N1 e quem é o N2, tá bom? Aqui, ó, se você parar para pensar na minha calha, em cada ponto da calha, por exemplo, ali num ponto lá, eu tenho um vetor normal para cá e um vetor normal contra. Um deles tem a componente em Z para cima, ou seja, ele não é vertical, ele tem uma componente horizontal, mas a parte vertical aponta para cima, que seria esse cara aqui. Esse aqui é o N1. E o outro tem uma componente vertical para baixo, que é o N2. Então, em cada um dos pontos, você tem dois vetores, que tem uma pequena componente vertical ou para cima ou para baixo. Eu vou escolher aqui um vetor normal que aponta para baixo, tá? Para baixo. Então, o meu campo normal, ele vai girando, mas a componente vertical dele é sempre para baixo. Esse é o campo vetorial N2, tá bom? Esse é o campo vetorial N2. Então, eu quero calcular o fluxo. Vejamos. O fluxo aqui, ele é exatamente a integral. O fluxo por S, tá? Eu vou chamar aquela superfície de S. Então, ele é a integral em S de F vetor normal, elemento de área, ds. E claro, quando você tem uma parametrização, você consegue passar a integral sobre uma superfície na integral no domínio da parametrização. E bom, é assim que a gente faz o cálculo, né? Então a integral no domínio do fluxo. O meu fluxo, eu já vou colocar quem é o fluxo, vou colocar uma integral que depende de x e y. Vai ficar 2xz. Esse aqui é o campo, né? O campo menos isso, menos z ao quadrado. Então, isso aqui é meu campo F, ok? Depois vou colocar vezes o N2, que foi o vetor que eu escolhi. Então, vezes o N2, que vai ficar z índice x, z índice y e menos 1, dividido pela norma, que é 1 mais z2 mais zy2. Ok? Vezes o elemento de superfície, vezes o elemento de área. Então, vou apagar um pouquinho aqui e vou colocar aqui. O elemento de área é quem? É justamente 1 mais z índice x ao quadrado mais z índice y ao quadrado. E agora, finalmente, dx, dy. Não tem problema a gente invadir um pouquinho aqui essa parte do quadro. O que eu quero te falar de especial? Essas duas coisas já se cortam, então cancela bastante da sua integral, quer dizer, era uma raiz, em geral integrar com uma raiz pode ser uma coisa indigesta, mas aqui ficou bom. Outra coisa que eu vou te falar, aqui apareceu um z, certo? Mas você vai lembrar que esse z é um z de x e y. No nosso caso é só de y, mas é a equação do gráfico. Então você fala, professor, mas você está integrando dx e dy, e tem um z, esse z está definido como uma função de x e y. E lembra que ele é y2 menos 1 nesse caso. Então vou substituir e vou fazer os produtos, tá? Bom, se z é y2 menos 1, me acompanha que o meu zx vai dar 0, z índice x, porque não tem x. O meu z índice y vai dar 2y. E o menos 1 é constante menos 1, não importa. Não tem nada a ver com z. Então, vindo para cá, essa integral sobre d, eu vou integrar de menos 1 até 1, de 0 até 3. Veja que eu estou no meu domínio integrando no intervalo em y e em x. No nosso caso, o nosso domínio é retangular. Eu vou integrar exatamente 2xz vezes 0, que é o zx, mais
menos xy vezes 2x, que no caso é menos 2xy2, e vou integrar menos z ao quadrado, que é isso aqui ao quadrado, vezes menos 1, então menos com menos dá mais. Eu vou colocar mais y2 menos 1 ao quadrado. E vou integrar isso em dx e dy. Essa é a integral que eu tenho que fazer. Então, no frigir dos ovos, depois que você transforma, vê a parametrização, vê o produto interno, faz o produto normal, lá você cai nessa integral dupla. E, bom, a partir daqui, a brincadeira já é outra, aqui as coisas já são mais simples de você pensar. Então, vamos integrar em x primeiro. Isso é a integral de menos 1 até 1. Veja, a integral aqui de 2x, eu já sei que é x2. Então, eu vou passar esse x2 de 3 a 0, vai ficar 9. Então, vai ficar menos 9y2, correto? E aqui não tem x. Então, a integral vai ser x vezes isso, de 0 a 3, vai ficar mais 3 vezes isso aqui. Isso eu já vou abrir. Então, vai ficar 3y à quarta, menos 3 vezes 2y2. Então, vai ficar menos 6y2. E aqui vai sobrar um mais 1, com mais o 3, que vai ser a integral em x, mais 3, tá? É só uma conta, é bem simples de você verificar isso. Então, simplesmente é 3 vezes essa parte toda, que deu 3y à quarta, menos 6y2, mais 3. E agora basta integrar, né, pessoal? Veja que eu já vou unir aqui essas duas coisas, vai ficar menos 15y2, porque dá menos 9 com menos 6. Integrando isso daqui, eu vou ter 3/5 de y à quinta, de menos 1 até 1. Integrando 15, menos 15 terços, integrando y ao quadrado, eu tenho y ao cubo sobre 3, de menos 1 até 1. E a integral do 3, de menos 1 até 1, você vai só multiplicar por 2, que é o tamanho do intervalo. Eu já vou colocar aqui mais 6. A parte que é interessante é a seguinte: y à quinta, de 1 até menos 1, dá 2, porque vai ficar 1 menos menos 1. A potência é ímpar, e aqui idem, tá? Então, isso daqui dá 2, isso daqui dá 2. Então, desse lado aqui vai ficar 6/5. 2 vezes 3, 6/5. Desse lado aqui, ó, cancela, vai ficar menos 5 vezes 2. Então, vai ficar menos 10. Tá bom? Então, quero que você acompanhe que isso dá menos 10. E menos 10 mais 6, menos 4. Esse é o fluxo daquele campo vetorial pela superfície S, que é uma calha. Tá claro? Então, bom, é ilustrativo, eu espero que tenha ficado bem claro. Nesse caso, a gente usou uma superfície que é um gráfico, mas lembra, quando você tiver a parametrização da superfície, mesmo não sendo gráfico, esse é o procedimento que você tem que fazer. Achar o elemento de área da superfície, achar o vetor normal, eventualmente você tem que escolher uma orientação, fazer o fluxo, fazer o produto interno com o normal, fazer a integral bem direitinho, passar para o domínio e resolver a sua integral. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.